som. Massa. Ótimo. Som bem. Gotta steal you. I love you, baby. Gotta steal you. Since I met you, baby, you know you love me true. I love you, baby. You know it's not you. I love you, baby.
Também, no começo da Carne Crua, eu tinha um apreço já muito pelo blues. E na época a gente fez duas músicas que eu me lembro que eram dois blues de uma nota só, né, praticamente. Uma delas é conhecida até hoje, que se chama Buracaju. E Buracaju falava do tédio da cidade, mas era um lamento de blues. Do que vivíamos na época, né, da falta de perspectiva do que a gente queria fazer em Aracaju. E também tem outra música que era um riff de tipo Manish Boy, né? E essa música retratava a violência urbana, né? Eu parei de tocar essa música porque ela realmente era muito violenta. E era um formato de blues, mas era muito violenta a música. Narrava uma invasão de uma casa e tinha coisas horríveis que aconteciam naquela casa por ser dois marginais que invadiram a casa. Eu, durante o tempo, cantei e preferi depois não cantá-la porque ela era muito pesada. Aí já era uma influência do blues, por eu conhecer, mas eu achava que eu não conseguiria tocar blues nunca. Depois fui formando bandas de blues, né? Os amigos, uma banda de blues acústico e tal, até chegar aos dias de hoje. Agora eu vou passar minha fala para você. Se eu for falar, ele não para mais. Boa noite, pessoas. Boa noite. Estão de saco cheio de mim já, eu estava aqui ontem. Bom. Eu posso ir embora, vocês podem ir embora, podemos todos ir embora. Bom, gente, que massa, obrigado mais uma vez pelo convite. Tem Cris, minha amiga querida, contemporânea de universidade, colega de conservatório, demos aulas aqui durante o período que eu passei aqui. Esse projeto é uma maravilha, né? Eu me sinto super honrado, obrigado pelo convite. Max, Lucas, a galera da Freedom, Silvio, todo o meu respeito a você, como já digo sempre, né? E ao seu habitat maravilhoso que é a Freedom. Então, a ideia desse projeto é a gente discutir um pouco sobre o blues enquanto base, né? A gente fala muito sobre vários estilos musicais, né? Rock, soul, jazz, hip hop, né? E acaba esquecendo que tudo isso teve uma influência direta, né, do blues. Vocês têm alguma ideia de como o blues surgiu? Assim, tem rumores, rodapés de notícias de WhatsApp, de Facebook. Albert Johnson, cara importante. Falaremos já sobre ele. Quem mais? Vocês gostam de blues? É bom, né? Pois é. Então, o blues na verdade surge, né? O blues é um tipo de música que surge nos Estados Unidos, mas ela é, digamos que, difundida nos Estados Unidos, né? Mas isso já vem de antes, né? Isso já vem com os navios negreiros, né? Isso já vem com os escravizados. Então a música, na verdade o blues é uma música tipicamente africana, né? Assim como várias outras vertentes, né, da música africana mais tradicional, né, das tribos e tudo mais. E é muito comum porque dentro dessa música a gente tem alguns ingredientes, né, que estão presentes em diferentes tipos de estilos, como eu acabei de citar, né? Então tem alguns fios condutores que fazem com que a linguagem do blues seja observada. Inclusive é algo que a gente, né, sobre o que a gente discute muito, né? Existe uma diferença grande entre o blues enquanto estilo, enquanto groove, levada, e existe o blues enquanto linguagem, né? Então o que os meninos da Carne Crua fizeram aqui tem uma pitada de blues, alguma coisa tá ali, né? Em alguns estilos isso é mais explícito, em outros é um pouco mais discreto. Enfim, então o blues é uma música essencialmente vocal, né? Então a gente está falando aí de um grupo de pessoas que foi humilhantemente, né, retirada das suas terras, das suas cidades, sem os seus pertences, trabalhando em condições subhumanas, e que restava apenas uma grande ferramenta, né, que é uma ferramenta que todos nós portamos, que é a voz, né? Então, os relatos históricos dizem que quando os escravizados se juntavam, né, para fazer o plantio de algodão, de a colheita e tudo, lembrando o seguinte, que na África o uso de instrumentos musicais, instrumentos, né, percussão, enfim, era muito utilizado para criar comunicação com diferentes grupos.
Então, sabendo disso, os donos de terra, os senhores de terra, proibiam, né, os escravizados de utilizarem instrumentos musicais. Então o blues nasce como uma música essencialmente vocal. Então tem vários relatos históricos que dizem que um deles cantava, né, colocava uma temática e cantarolava uma melodia, e os demais, como se tivessem ensaiado, já respondiam aquela melodia com todas as vozes, né, abertas. É uma coisa tipo sem precedentes, assim, né, que nenhuma erudição de instituição seria capaz de explicar tanto assim, né? Então, inicialmente a gente tem um blues que acontece na zona rural, né? Então a gente sai, e já fazendo um recorte histórico, né? Já pensando ali, né, no processo pós-escravidão, onde a gente tem pós-escravidão do ponto de vista histórico, né? Porque a escravidão continua com várias faces, né? No século XXI ainda. Mas aí você tem um blues já tocado por instrumentos, né? Sobretudo o violão. E aí existiram alguns camaradas antes de Robert Johnson. Todo mundo aqui já ouviu falar num cara chamado Robert Johnson? Não foi o pioneiro do blues? Não foi começou com ele? Na verdade, Isa, não começou com ele. Teve uma rapaziada antes ali. Existiram 3 camaradas, depois busquem ou me procurem depois que eu passo o nome direitinho para vocês. Um chamava Charlie Patton, outro chamava Willie Brown e outro chamava Sam House. Eles eram contemporâneos do Robert Johnson ali pelos anos 20, e eles tinham uma maneira muito peculiar de tocar. A gente está falando aí dos primórdios, né, das primeiras gravações de blues dos anos 20, né, o início ali das possibilidades de gravação. E lembrando que a gente está antes da guitarra elétrica, certo? Estamos falando do blues completamente tocado acusticamente. E o que acontece? Diz a lenda que Robert Johnson era altamente caçoado, né, por esses parceiros de Delta, né? Diziam, você não leva muito jeito para tocar, você toca de um jeito muito esquisito. E a lenda diz que ele sumiu durante um ano e voltou, tipo, um ano depois, tipo, tocando blues como ninguém tocava naquela época, né? E aí tem a famosa lenda, né, de que ele teria feito, né, um pacto com o diabo, não sei o que, para aprender a tocar e tudo mais. Ninguém pensou que o cara pode ter passado um tempo estudando, né? Mas não, foi pacto com o diabo. É mais fácil dizer que é pacto. Dizer que, olha, teve ali, teve um negócio e voltou tocando bastante, né? Mas assim, brincadeiras à parte, tem um documentário no Netflix chamado The Devil on Crossroads, que é muito legal. Eu sou um pesquisador de blues há muitos anos e estudo as coisas de blues assim com muito carinho. E pela primeira vez eu tive acesso a um relato antropológico da vida de Robert Johnson. Então eu lembro que eu vi o documentário e fiquei tipo, super desapontado. Eu disse, caramba, eu estou esperando, né, um relato mais aprofundado sobre isso em audiovisual, porque assim, ele morreu muito cedo e gravou únicas 29 músicas em um ano mais ou menos, né? Entre 35 e 36, ou 37 e 38, eu sempre confundo. E aí nisso, esse documentário traz um olhar antropológico. Ele fala de um cara, um negro no sul dos Estados Unidos nos anos 30, né? E aí quando você vai ver as letras, né, tem uma letra chamada, tem uma música chamada Crossroad, que ele fala desse suposto encontro dele, né, com o demônio e tal, aquela história toda. Que pode ter sido, do ponto de vista antropológico, uma perspectiva protecionista, né? Então, velho, não mexam comigo porque eu tenho pacto com o demônio. Né? Foi a primeira vez, assim, depois de muitos anos estudando essas coisas, que me caiu essa ficha de caramba, esse cara pode ter colocado isso na letra como forma de proteção mesmo, né? Ou como marketing, sei lá, enfim. Ou as duas coisas. Então, Robert Johnson foi um cara que definiu muito bem, Isa, o blues como a gente conhece hoje, porque o que ele fez? Ele trouxe uma perspectiva formal, e aí a gente usa um outro termo muito, né, pensado e difundido em blues, que é o blues enquanto forma. Forma em música, cadê os estudantes de música? O que é forma em música? Quem lembra? A professora já não deu.
Não, forma. E aí? ABC, AB. Exatamente. Forma e estrutura. Então, depois de Robert Johnson, se a gente chegar no sudoeste da Patagônia agora e disser, galera, vamos tocar um blues aqui, eles vão perguntar em que tonalidade você quer, né? Então essa foi uma das grandes contribuições de Robert Johnson, né? Ele formatou o blues, né? Não quer dizer que exista unicamente essa forma, essa estrutura, mas o que a gente chama de Traditional 12-bar Blues, que é o blues tradicional de 12 compassos, é um blues estruturado em 12 compassos. Você conta até 12, até 4, 12 vezes, e aí você consegue voltar ao ciclo de novo. Antes de Robert Johnson, isso não era muito claro, assim, isso era meio aberto, assim, né? Tendo em vista que os músicos naquela época tocavam e se acompanhavam, né? Então geralmente era o violão, um microfone que captava, né, a voz, captava o violão, alguns utilizavam gaita, né, como suporte, né? E batiam o pé assim. Geralmente as gravações eram feitas em quartos de hotel, né? Nos Estados Unidos era muito comum os quartos serem de madeira, e aí os músicos eram posicionados nas quinas dos quartos para poder ter menos interferência, né, do som de sala, e aquilo era captado, fita de rolo e mundo. E aí o que acontece? A partir de Robert Johnson vieram outros músicos ainda da zona rural, né, mas que começaram a ser descobertos. Tem um filme muito bacana chamado Cadillac Records. Alguns alunos meus já, né, receberam essa recomendação, que é a história verídica de um cara chamado Leonard Chess, que ele montou uma gravadora nos Estados Unidos e ele fazia esse resgate, ia até o campo, né, resgatava os bluseiros da época e traziam para a cidade e gravava essa galera. Muddy Waters, por exemplo, foi um dos principais, depois veio Rolling Stones, depois veio uma outra galera. E aí o blues sai da zona rural e começa a ser amplificado, né? Porque uma coisa era tocar disputando com passarinho e outra coisa era tocar disputando com carro, trem e buzina, né? Então a amplificação se fez necessária, a guitarra elétrica, a gente já está aí nos idos dos anos 40, 50, a gente já tinha guitarra elétrica. E isso começou a ter um impacto muito grande, porque é uma música muito viva, né? Muito contagiante, porque se a gente for olhar do ponto de vista técnico, né, a gente usa um grupo de poucas notas, né, que a gente chama de escalas pentatônicas, que é isso, né? Ó. Você tem... Então, com essas 5 notas, você pode tocar um show inteiro de blues. Então, é algo extremamente acessível, e isso já vinha da África, né? Existem, se você pegar músicas de raiz africana, por exemplo, né? Falar música africana é muito amplo, porque a África é muito grande, assim. Mas a música tradicional africana até hoje se vale, né, desse tipo de sonoridade. Então, é uma sonoridade bastante convidativa, é fácil de reconhecer, é fácil de reproduzir, é fácil de aprender, né? E aí o tempo foi passando e isso foi se tornando, né, um elemento de bastante influência para outros gêneros, inclusive o jazz, inclusive o rock, que teve ali um grande boom nos anos 50, né, com Elvis e tudo mais, e o rockabilly, e depois vem Beatles, e depois vem a década de 70, que é a melhor de todas as décadas, maravilhosa, né, que tem a galera toda boa, Zeppelin, quer dizer, muita gente veio de antes, né, final de 60 e tudo, mas 70 tem muita coisa boa. Então, acho que o primeiro ponto de reflexão é esse, assim, né, para a gente não se alongar muito. Se vocês tiverem dúvida, a gente vai conversando. Mas imaginar que o blues, mais do que um estilo musical, o blues é uma linguagem. Então, o blues pode ser visto, né, dissolvido de modo mais discreto ou de modo mais escancarado em vários outros estilos, né? Então, acho que isso é interessante para reconhecer. Essa primeira música que a gente tocou, por exemplo, não tem necessariamente a levada de blues, como a gente faz, né, que é... Né? Isso é o blues enquanto groove, enquanto levada, mas não se resume a isso, né? A gente pode pensar no blues enquanto linguagem. Beleza? E aí, estamos de saco cheio já? Não. Aí tem uma parte aí que Saulinho fala que sobre os quartos, né? Que eles fechavam e gravavam praticamente um canal, né? Tudo, né? E
Um dos artistas que eu gosto muito, e eu não sei exatamente se ele é desse período, mas é o John Lee Hooker. Sim. Mas o John Lee Hooker, o John Lee Hooker já tem gravações dele que é somente a marcação de um tablado desse aqui e só a voz. Quando muita gente também não gosta de blues desse tipo. Eu tenho uma loja e vendo música e às vezes o cara, o que é que você tem de blues aí? Aí eu vou mostrar e ele não gosta exatamente desse blues, que é esse blues assim. I don't want your money, baby. All I want is say love me. I don't want your money, baby. All I want is say love me. I need your love, baby. Baby, to set me free. Aí a galera não, tem uma galera que não gosta, eu adoro isso aí. É que você falou dos quartos, das gravações, né? Inclusive o Eric Clapton fez um disco, né? Baseado nisso, nas gravações de Robert Johnson. Sim, chama Me and Mr. Johnson. Exatamente em um ambiente desse para capturar essa sonoridade assim, que era do que eu considero eu chamo de blues primitivo. Né? E tem isso que você acabou de mostrar, exemplifica um pouco do que era o blues antes de Robert Johnson. A gente falou de John Lee Hooker. John Lee Hooker já é meio que sessentista ali, já tem coisa gravada na década de 60. Mas é muito mais, obviamente, né? É muito mais fácil um músico moderno, digamos, Silvio, moderno, né? Músico do século XX, né? Trazer o retrato, né, de décadas anteriores, obviamente, do que, né, músicos de uma determinada época, né? Um músico prevê o que é que vai acontecer, né? Existe, obviamente, do ponto de vista da guitarra elétrica, que é o meu instrumento, né? Existe uma rampa, assim, que os meus alunos são carinhosamente obrigados a subir. Essa rampinha, né? Que é sair de Robert Johnson até John Mayer, por exemplo, né? Que é um músico ultramoderno e tudo mais, mas é isso. Tem um ditado que diz assim, mais importante, isso serve para tudo. Mais importante do que você estudar muito o músico que você gosta, é você estudar quem esse músico estudou. Sabe? E aí você vai fazendo, você vai na fonte, você não pega o produto pronto. Você vai na fonte, você vai na feira e constrói a sua salada. Você não vai reproduzir a salada da pessoa, né? Então, essa rampa, né, cronológica vai se ampliando justamente, inclusive, por conta da tecnologia. Então, se a gente pega um músico como o John Mayer, né, que surge ali, teve o auge ali nos anos 2000 e tudo mais, já com amplis super refinados, caríssimos, com possibilidades tecnológicas absurdas, não tem como comparar, e aí não no sentido, né, de juízo de valor, mas assim, não tem como a gente deixar de levar em consideração, né, esses recursos, se comparado, por exemplo, na época de John Lee Hooker ou de, sei lá, uma guitarra que tinha 20 anos só. Então o instrumento era diferente, né? A relação do músico com o instrumento provocava coisas diferentes. Então, fazendo um paralelo com piano, né? Por exemplo, você pegar o piano no século XIX, né? Com um século, né, de existência ali, pós-século XVIII, é um outro instrumento. Então, se você pegar coisas de Liszt, Chopin, né, o fato do piano ter se desenvolvido mais enquanto instrumento, obviamente, possibilitou a esses músicos, né, outras perspectivas e outras formas de composição, de aberturas, de técnicas, né? Então, a mesma coisa acontece com a guitarra, acontece com instrumentos em evolução, né? Mas eu queria falar, na verdade, que tipo, Silvio fez essa performance, e isso remete um pouco ao blues pré-Robert Johnson. Por exemplo, eu não teria como acompanhar ele nesse caso. Por quê? Você sabia que às vezes eu vou tocar e já toquei com caras que tocam muito mais do que eu. Eu falo, o tempo desse bicho é uma doideira. Mas eu não sei. Mas que bom que você não sabe. É ótimo. É ótimo. E aí o que acontece? Esse senso de liberdade rítmica, na verdade, foi o que marcou o blues antes de Robert Johnson. Robert Johnson possibilitou
né, que a gente chegasse um pro outro e dissesse, galera, o blues é em mim. Beleza? Beleza. Sem mais, né? Mas essa possibilidade de você marcar ali com o seu pé é o seu tempo livre, né? Assim como o aboiador, e a gente falava ontem sobre isso, nessas relações entre o blues e o aboio, essa relação entre voz, né, e lamento, né, até do ponto de vista fisiológico, né, da entonação, né, vocal, né, para remeter ao aboio, para remeter a esse blues mais rasgado que o Steve Vai faz, né? Enfim, então só isso aí. Saulinho, tem como fazer uma viagem no blues aí, com a guitarra, assim, a forma, os estilos do blues que... Sim, todo mundo entendeu o que Demerson perguntou, ele pediu para fazer uma pequena viagem, assim. Então, o que acontecia? O blues mais antigo, e aí partindo da... Tudo bem, eu vou, mesmo com guitarra, eu vou partir do blues fora da guitarra, né? Então a gente tinha ali o blues pré-Robert Johnson, o blues pós-Robert Johnson, ainda rural e acústico. A gente está antes da guitarra elétrica, a gente está antes dos anos 40 ainda, certo? E aí vem o blues já com guitarra, tem Muddy Waters, tem Bo Diddley, que é um dos mais antigos da década de 50. Aí você tem, nesse intermédio, o John Lee Hooker. Aí tem os Kings todos, né? Albert King, né? Todos os reis, né, Silvio? Albert King, Fred King, B.B. King, né? Essa galera já começa a surgir ali na década de 60. O interessante desses caras aí, que a maioria desses reis aí, cada um puxa para um lado, né? O Fred King, por exemplo, mistura com soul, né? Sim. Então, blues com soul. Sim, sim. Aí já tem outro que puxa mais para uma coisa mais do folk, Sim. do country, Sim. e aí vai. Sim, exatamente. Então, inicialmente, a gente tinha um blues mais, mesmo na guitarra, um blues mais visceral, né? A técnica da guitarra enquanto instrumento ainda não tinha sido, né, tão difundida, né? Aí beleza, aí a gente tem um baita marco. E eu nem cito assim, por exemplo, Clapton ou Robert Cray, por exemplo, que são bluseiros, que foram bluseiros, né? Foram bluseiros importantes para a história. Aqui eu me restringo a falar um pouco sobre essa galera que meio que foi antes e depois, assim. Um deles é um cara chamado Steve Ray Vaughan. Alguém soprou aí esse nome, né? Steve Ray Vaughan. Steve Ray Vaughan foi um negócio fora da normalidade. Sem contar na voz feminina de Etta James, né? Exatamente. A gente tá falando aqui de um blues, né? Do blues de um bando de macho, né? Teve uma mulherada aí que foi escondida, que não foi revelada, que não foi difundida, né? Vamos mudar essa parada aí, velho. Tem que catar aí a galera. É difícil de encontrar, mas tem que ir catando, né? E aí Steve Ray Vaughan foi Posso fazer uma intervenção? Deve. Tem um livro muito importante que fala sobre as mulheres. Maureen Mahon. É difícil porque tá tudo em inglês, mas hoje tá fácil. Bota no chat GPT e ele traduz para a gente. Eu gosto de vocês. Incentivo a todos a estudarem inglês. Contratei a Anitta. Ai, tá vendo? Nem sabia. Mas tem Diamonds, Black Diamonds. Então, assim, foca no rock, mas também fala das mulheres que compuseram blues e que são do blues, né? Porque tá tudo ligado, ok? Então, Maureen Mahon, Black Diamonds. Vocês vão Inclusive, vai ter uma... Quem quiser me mandar um zap, eu tenho um PDF, viu, gente? Porque eu não tive dinheiro para comprar, porque ele é muito caro. Vai ter uma edição do Clube do Blues que vai ser só de mulheres. E a gente vai fazer algumas músicas da Divulga pra gente divulgar com os alunos também. Em dezembro. Ok, divulga aí. Desculpa interromper, mas eu lembrei, me deu um estalinho, porque ele tá lá na bibliografia da minha dissertação, então. Massa. Demerson me fez uma pergunta, eu respondo, a gente toca, como é? Responde, a gente toca. Sim? Tá, então veja só. Então vamos lá, a gente sai ali, sendo rápido, a gente sai de uma maneira mais rústica de se tocar blues para uma maneira mais delicada. E aí fazendo um pequeno e rápido contraponto com a música barroca, por exemplo, né? Um dos principais instrumentos, né, que representou a música barroca foi o cravo.
né, que foi um antecessor do piano, né? E aí, se você for, né, pesquisar e observar as peças de cravo, você não percebe muita dinâmica, porque a mecânica do cravo era diferente da mecânica do piano. Então, o cravo, apesar de ter as teclas e tudo, mas não tinha um martelo. O cravo tinha uma pinça. Então você tocava e ele pinçava, era tipo sempre mesoforte, assim, né? Inclusive o termo piano vem de piano forte, né? Porque eles substituíram as pinças pelos martelos. Então era possível, naquele momento, tocar piano, não piano instrumento, mas piano é dinâmica, né? Tocar mesoforte, tocar forte. Então você tinha possibilidades dinâmicas. Então, mais ou menos isso, assim, talvez a principal característica dessa evolução foi justamente a inserção de dinâmicas, né, e articulações, né? Lembrando que a articulação é música, legato, glissando, né, aquelas coisas todas que vocês certamente devem estudar nos seus instrumentos. Então, por exemplo, o blues dos anos 50, aliás, dos anos 20, seria isso, ó. Vou mudar agora. Mas, por exemplo, Max não conseguiria tocar, porque é quando eu quiser. Acho que é agora. Percebe? O que Robert Johnson fez foi 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, percebe? Já tem uma previsibilidade, né? Outra coisa interessante de Robert Johnson, polifonia. Eu fico muito decepcionado quando a gente fica separando as coisas, sabe? Quando a gente fica separando música de concerto, de música de rua. Velho, eu não consigo ver separação. Porque, por exemplo, ó, observem. Isso é movimento oblíquo. Quando você vai escrever contraponto, você tem algumas técnicas, né? Você tem... Uma delas é movimento direto, quando as vozes se movimentam numa mesma direção, só que quebra o senso de independência, né? Então se evitava quando se escrevia contraponto, e essa é uma técnica que se usa para orquestração, por exemplo. E aí o movimento oblíquo é quando você tem um grupo de vozes, e aí pelo menos uma delas fica parada enquanto outras andam. Então isso é um efeito, é uma mixagem, né? Roots. Porque você mixa pela informação. Porque se as duas se movimentarem na mesma direção ao mesmo tempo, o ouvido buga. É como se colocasse uma tinta branca e uma tinta preta e misturasse num terceiro balde. Seu olho não consegue mais separar branco de preto, ele já vai ver cinza. Então é o que acontece no movimento oblíquo. Então isso que Robert Johnson fez é polifonia. Polifonia do século XVI, por exemplo, de Palestrina. Não vejo a menor diferença, assim, né? Então acho que esse apartheid é broquice, assim, com todo respeito, né? A gente acaba perdendo a chance de conhecer coisas tanto de um lado quanto de outro, né? E perceber e ter essa astúcia de entender que a gente está falando da mesma coisa. Tá, parei em quem mesmo? Falei em broquice, eu não lembro o que eu tava falando. Robert Johnson. Beleza, aí a gente vai para a guitarra elétrica. Então a gente tem, sei lá, Bo Diddley. Então você já tem isso aqui, ó. Lembra do exemplo do cravo? Tudo com a mesma intensidade. Tudo para baixo, dá o picking, sabe? Né? Tudo para baixo. E aí quando você toca para baixo, você está a favor da sua gravidade. Hoje eu tenho as ferramentas pedagógicas, digamos assim,
para poder explicar tudo isso, mas assim, a galera não tinha, eles iam metendo a mão e eu que sou nerd, fui para academia e fui para mestrado e não sei o que, para poder, né, entender isso e ter as ferramentas para poder dividir isso com as pessoas, né? Mas isso tem erudição, né? A gente falava sobre isso ontem, né? Sobre essa necessidade de entender que a erudição não é o repertório que se toca, é o conhecimento que você tem sobre algo. Beleza. Aí vem, por exemplo, John Lee Hooker, que já traz algo mais refinado, por exemplo. Continuam sendo os mesmos 12 compassos, mas agora já não é tudo para baixo. Você já tem ali um efeito que a gente chama de double stop, que é quando você pega duas vozes, né, quaisquer que sejam elas, né, vindas de escalas ou de acordes, e faz, né, com que elas se encontrem. E aí, se a gente for um pouquinho mais à frente, a gente pega lá Steve Ray Vaughan, que foi o cara que trouxe energia cinética. Olha aí, cadê a física? Tá vendo? Todo mundo achava que física não ia servir. Serve. Energia cinética para a forma de tocar. Então ele usava movimento circular. Ele tinha essa forma de tocar. Então, por exemplo, enquanto todo mundo tocava blues com uma maneira mais local de levar, né, a palheta até a corda, ele trazia esse movimento circular. Então você tinha essa coisa da energia cinética. Você não levava a palheta até a corda e pinçava a corda. Você tinha a energia cinética que trazia percussividade, que mandava mais sinal para o captador e aí o amplificador já distorcia. Então, por exemplo, ó, antes era assim. Adicionar energia cinética. Eu não vou mudar absolutamente nada na minha configuração, só a maneira de abordar. Então você tem isso. Já era algo muito espalhafatoso, então você tinha um bando de cordas soando ao mesmo tempo, mas com um cuidado, né? Não era tipo bagunçado, você conseguia ouvir todas as coisas, né, meio que simultaneamente. Enfim. E a gente já está aí na década de 80, mais ou menos, Steve morreu na década de 90, só que tipo, 70 já tinha outros músicos, já tinha Robin Ford, a galera que vinha do blues mais moderno, e aí já tinha essa mixagem entre o blues, o jazz e outros estilos, o soul, né? Então, basicamente, você tem mudanças dinâmicas, né? Do ponto de vista guitarrístico, viu, gente? Então, do ponto de vista da bateria e de outros instrumentos, a conversa é outra. Então, fiz um pequeno resumo, assim, porque tem, sei lá, são quantos anos, quantas décadas, né? Uma monte de décadas. Respondi, bicho? Ou pseudo respondi? Vamos tocar uma música de Robert Johnson, que Silvio escolheu. Uma versão própria dele. Boa, Silvio. No meu tempo.
they go on the blind. I've been mystery. Oh, don't I die? This morning, real rough on my shoe. You know about it, baby. And you're walking through it. Even this morning, they go on the blind. I've been mystery. Também, pegando um gancho aí do que Salim falou, tem uma coisa muito interessante que tem um documentário também sobre o blues, do Martin Scorsese, que ele vai exatamente na África, mostra as origens do blues. E nos Estados Unidos o blues chegou não somente com essa coisa que a gente está falando do hoje, mas chegou de forma percussiva. E os trabalhadores não poderiam usar tambores que faziam muito barulho nas fazendas de algodão. Terminou que os músicos começaram a usar flautas e até chegar a gaita, né? Por conta dessa proibição desse som que os fazendeiros não gostavam, né? Tem um filme bacana também, não sei se vocês já assistiram, mas ele tem um pouco disso, é A Chave Mestra. É um filme considerado um filme de terror, mas mostra isso, um momento do negro, né, nas horas de folga, né? Eles fazem uma coisa meio voodoo até, com blues, né? E que isso não é praticamente mostrado assim na origem disso tudo. Daí o blues chega em New Orleans, tem aquelas bandas que usam muita percussão, e aquilo vem do histórico antigo do blues. O B.B. King fez alguns shows com essas grandes bandas de blues, só que com muita percussão, né? Isso foi uma coisa também que foi esquecida um pouco no blues. Bom, então, aí durante esse tempo todo também eu envolvido com música e com a cena, vamos dizer assim, aracajuana, né, que era o que eu mais vivia. Nós, basicamente, eu e mais uns amigos, criamos o que a gente chama de cena rock, né? Mas dentro dessa cena rock tinha vários rocks que gostavam muito de blues. A gente escutava blues, escutava Hendrix, escutava Janis Joplin, escutava muita coisa assim. Mas nós não tínhamos uma cena de blues em Aracaju, né? E como eu falei anteriormente, que o Carne Crua tinha essa coisa também no começo lá de tentar fazer algum blues, mesmo sem saber tocar o blues, mas tinha um elemento ali incorporado daquilo. E aí, anos depois, eu tentei formar algumas bandas de blues, porque assim como o rock, a gente não via uma cena de rock em Aracaju. E eu presenciei mais bandas, as bandas de baile, né?
tocando clássicos do rock, né? Nunca um blues assim, eu já tinha especificamente um blues não. Mas aí eu vinha da cidade do interior e presenciava muito. Eu tenho 2 irmãos que eram músicos também, mas eu nunca presenciei nenhuma banda dessas bandas ditas de baile, né? Tocando um blues, né? Ou tocando um rock que fosse uma coisa de cena, uma coisa autoral. Era sempre, eles replicavam os grandes clássicos, né, do rock, né? E aí nos anos 80 praticamente a gente nasce assim essa coisa da cena rock, né? E com bandas, teve uma banda aqui chamada Passos Blues Band, era uma banda de rock praticamente, mas tinha esse elemento do nome, né, com blues que já puxava, né? Mais tarde teve outras bandas, eu montei várias bandas, montei bandas que nunca saíram da garagem do blues, porque eu não achava as pessoas para realmente fazer essa música, né? Anos se passaram e quando foi, acho que começo dos anos 90, eu montei uma banda até com o Robson, né, nosso companheiro de banda aí de São Lino. O Robson também montou outra banda chamada THC, né? Que era uma banda que fazia essa réplica do blues, mas nessa linha do Led Zeppelin, do The Doors e tal. E eu tive esse desejo de criar uma banda que tivesse um elemento voltado mesmo para o blues, com suas nuances no blues, né? O latino, coisas variadas que o blues tem, que o blues tem várias nuances diferentes. E aí a primeira banda realmente que eu consegui montar foi uma banda chamada WRS, As Mulheres Invisíveis, que era com o nosso amigo Robson. E aí conseguimos ir tocar em Salvador, tocar em vários lugares aqui. E era uma banda de blues acústico, né? Era 2 violões e voz, né? E a gente durante um tempo tocou em vários bares em Aracaju, né? Teve também uma outra banda interessante aqui que trouxe essa coisa do blues, né? Do estandarte, né? Que era o Ângelos Novos, o Rafael que tocou aqui ontem com a Marisa Comona participou. Era uma banda que replicava os grandes clássicos do blues, né? Chamava-se Ângelos Novos, que também tem um grande gaitista, né? O Julinho, né? E eu assisti algumas vezes a banda, né? Mas eu tenho um interesse muito grande em formar uma banda de blues, assim como a Carne Crua, e fazer música própria, né? Fazer o chamado música autoral, né? E daí em diante eu comecei a montar, até que acho que em 2001 eu consegui juntar alguns amigos para montar a Máquina Blues, né? E eu desconheço, eu pesquisei por muito tempo para ver se existia algum artista. Eu encontrei uma cantora uma vez tocando ali no Calabar, né? E ela tocando um blues, né? Mas eram artistas que tocavam assim, tocavam Jane Joplin, né? Mas não era um artista assim voltado para uma cena blues. Quando eu montei a banda, aí teve alguns guitarristas que entraram e tal, e aí os caras queriam transformar a banda numa banda de rock, né? Eu falei, não, eu não vou tocar Led Zeppelin, não vou tocar tal, porque a galera queria tocar The Doors, Led Zeppelin. Eu falei, isso aí todo mundo já faz, eu quero fazer uma banda que toque blues com música própria. Foi um desafio muito grande, né? E tentar achar as pessoas que vissem as minhas composições, não que eu não tocasse música de outros artistas. O meu maior, um dos caras que me influenciou muito foi o John Lee Hooker e o bluseiro brasileiro, o Celso Blues Boy, e tantas outras bandas brasileiras de blues que viviam no subterrâneo, né? E daí em diante eu comecei a produzir o material da Blues, as letras, consegui encontrar músicos, né? Como foi o nosso, né, saudoso Adriano, que nos deixou recentemente, o baterista Adriano Tavares, que montou a banda comigo. E fomos nos agregando outros músicos até chegar onde chegou, e a banda está viva hoje, né? Com outra formação e tudo mais. E aí hoje nós temos em Aracaju, eu posso dizer que tem uma cena de blues, porque nós temos a Máquina Blues, temos a Dry Blues, tem a Jam Blues. Eu tenho um projeto acústico com o guitarrista da Dry Blues, com o Júlio, que a gente faz um blues como esse que eu fiz aqui com o Saulinho, é o Primitivo, né? Tem a Ouro Blues de Itabaiana, que é agregada a Aracaju, e tem a Fernando Blues Trio e a mais nova que eu batizei para mim, a Lost Tapes, que é uma banda que tem um elemento blues presente,
E que eu acho que hoje nós temos uma cena de rock variadíssima e temos uma cena de blues assim em Aracaju. Eu acho isso muito legal e eu acho que isso só fez agregar mais ainda na chamada cena musical de uma forma geral, né? E canto esse meu blues que me leva a fazer, tanto faz como tanto fez. Se é certo ou errado, toco pra um, toco pra dois, toco pra três, toco pra quatro, tanto faz como tanto fez. Se é certo ou errado, todo blues, é meu canto embolado. Todo blues, é meu canto improvisado. Canto pra um, canto pra dois, canto pra três, canto pra quatro, tanto faz quanto tanto fez. Se é certo ou errado, todo blues, é meu canto embolado. Todo blues, é meu canto improvisado. Segura! Trouxe 366 páginas para ler. Boa noite, eu sou Anitta Floyder e eu sou uma baterista em formação. Eu falo isso porque eu me tornei baterista já dentro do embrião da minha banda, essa banda que Silvio apadrinhou, né? Então, essa banda, o embrião dela surgiu em 2014 e um amigo da gente que era baterista, que estava estudando, convidou a gente para montar essa banda, eu e o Léo Lost. E aí a gente montou a banda. E ele já sabia que ele ia embora, mas ele não queria que a banda terminasse, né? Então ele já sabia que eu tinha interesse pela bateria e aí eu comecei a ir para as aulas com ele.
Então, desde a nossa primeira apresentação, que eu já comecei tocando bateria. Toquei uma música nesse dia e depois eu assumi as baquetas, né? Então, nunca mais parei de estudar. A nossa... Bom, vou olhar aqui, tá, gente? Porque eu tô um pouco nervosa e... Falar um pouco da minha formação como musicista, né? Enfim, formação. Desde de pequena, eu gosto de muita música, ouço música todo dia, então desde pequena eu ouvia muita música. Então eu acho que faz parte já da minha memória musical e que em algum momento na minha vida eu tocaria algum instrumento. Eu comecei com violão, não consegui, meu dedo muito pequeno, ficava doendo, não tinha muito incentivo também, né, para tocar o instrumento. E apareceu, né, uma baterista chamada Meg White, que é da banda White Stripes, acho que vocês devem conhecer, né, a banda de Detroit. E aí ela começou a tocar de uma forma extremamente feminina. Ela tem uma precisão, um minimalismo explosivo e uma autenticidade na forma dela de tocar. Então eu me apaixonei por aquilo, né? E, nossa, um dia eu quero tocar bateria, só que eu não imaginei que essa oportunidade fosse aparecer, né? Quando a gente montou a banda, então, eu falei, não, então agora é a minha chance de tocar o instrumento. Então eu abracei, e a bateria hoje é onde eu exercito a minha liberdade e onde eu expresso minhas emoções, meus sentimentos, e tem me trazido muitas amizades boas, oportunidades maravilhosas, né? Então, para mim, estar aqui é um sonho, né? Realizando um sonho com meus mestres aqui, que são amigos também, né? Que abraçaram, né, essa causa. Então, eu sou uma baterista em formação. Eu queria só falar um pouquinho como foi que a gente veio parar aqui, que a Lost veio parar aqui, né? A gente continuou tocando em garagem, como o senhor falou, garagem, festa de aniversário, a gente fazia nossas próprias festas e aí tocava as nossas bandas do jeito que a gente queria. E quando a gente escreveu a nossa primeira música, isso foi há uns 3 anos atrás, o nome da música é Seu Medíocre, música autoral, tá? E aí eu resolvi postar a música no Instagram, e aí Silvio viu a música, e aí ele escreveu um comentário que balançou a banda inteira, né? Ele escreveu assim, a Freedom Sessions te espera. Aí a gente falou, caramba, velho, Silvio Campos viu a nossa banda e tal. E foi quando ele convidou a gente para participar do primeiro festival de bandas autorais da Freedom, que foi em 2023. Não foi isso? 2023. E foi lá na Freedom que a The Lost Tapes nasceu e foi içada ao mundo. Então, eu tenho muito orgulho disso, porque Silvio, além de incentivar a cultura, incentivar as bandas autorais, ele traz junto, ele abraça, ele acredita. Então, por causa dele, a gente já tem 12 músicas autorais. E quem sabe a gente vai lançar o nosso disco em breve, aí vamos ver, né? Eu só queria falar só um pouquinho da Lost. A Lost é um projeto inspirado em sons obscuros do lado B e C dos anos 70, que foram frutos do blues e do rock, principalmente, né? Que é a sonoridade que a gente tenta trazer para a nossa banda. As nossas letras abordam temas políticos, críticas sociais, temas filosóficos. E a gente também tem um pouquinho de ludicidade, porque a gente tem alguns personagens que são os seres do Vale das Fitas Perdidas, que talvez seja o nome do disco que a gente vai lançar. E nós somos uma banda de blues rock. Com muito orgulho, a gente nasceu dentro da Freedom. Então, estou muito feliz por estar aqui participando e falando.
meus companheiros de banda, que ela é Lost, voz e guitarra. Texman no baixo. E a gente vai fazer uma canção para vocês que se chama Um Acorde de Blues. Inclusive, Saulinho, eu falo que ele é mestre, porque ele também ele é professor de lá, meu professor de bateria, gente. Saulinho toca bateria também, tá? Você professor de bateria o quê, Anitta? E ele participou, ele colocou um acorde nessa música. Soube terça, quarta-feira passada. Que é o acorde de blues. O nome dessa música é O Acorde de Blues. Depois da nossa música, eles vão voltar, a gente vai fazer as considerações finais. Vamos tocar uma música da Máquina Blues, que eu acho que resume muito o que é tocar blues aqui em Aracaju. E é isso. Obrigada. As outras 300 páginas eu vou deixar para outra oportunidade. Obrigada. Oi. Acho que só fazer um pequeno comentário sobre a música Um Acorde de Blues. Acho que é bem didática porque essa música foi inspirada em estar estudando blues e aprender acordes que são característicos da linguagem blues. E Saulinho realmente contribuiu generosamente com o último acorde da música. Ele disse, ó, faça esse acorde aqui, que aí vocês que estudam música, vocês podem, vou mostrar qual acorde depois, para finalizar a música. Tomara que eu não erre no final, justamente esse acorde, que é o único acorde diferente na música, né? Que é o acorde de blues. Aí a gente faz esse uso da metalinguística, né? Finalizando com esse acorde diferente. Né? Vou precisar da ajuda de vocês no estalar de dedos, tá? O mundo aqui tem bastante ritmo, estuda com metrônomo. A chuva não escolhe onde vai cair. Chove em qualquer um, chove em você, chove em mim. É como um calafrio quando alguém te seduz e quando menos se espera um acorde de blues. Você anda de noite, vielas escuras, 2 cigarros acesos, um em cada mão, sem destino e a mente em inquietude, quando o vento te chama com um acorde de blues.
das tapes. Nas redes sociais para saber dos projetos, dos shows, participar do Ponto de Cultura da Liberdade, que está acontecendo muita coisa legal. Obrigada a todos. Professora Cris, maravilhosa, obrigada. Iniciativa maravilhosa. Pessoas, estamos nos direcionando para o fim. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém identificou qual foi o acorde final? Universitários aí. Bom, a gente quer agradecer, falo em nome de todo mundo, né? Pelo convite, Cris, particularmente, estarei aqui sempre que você quiser, né? Eu dediquei 10 anos da minha vida a essa casa aqui, dando aula e tocando e produzindo coisas, e inventando coisas, colecionando amigos. Cris é uma das queridas amigas que eu fiz aqui. Obrigado pelo convite de vocês, Max, Anitta, Silvio, bom demais. Alguma consideração, gente? Dúvidas, perguntas? Realmente a gente está com tempo... Acho que eu falei demais no início, né? Desculpe. Alguma dúvida? Se querem colocar alguma coisa, a gente vai tocar a última música. Não? Então tá. Pessoal, boa noite. Falar sobre o Ponto de Cultura da Liberdade, que é lá na Freedom Discos, e aí está com um projeto junto à FUNCAP, né? A gente está trazendo um projeto para cá do Clube do Blues, que o projeto da Freedom, do Ponto de Cultura, é uma espécie de projeto guarda-chuva, que tem um projeto dentro do outro. E aí o Clube do Blues é um projeto que está dentro do Ponto de Cultura. No Clube do Blues a gente tem essa atividade aqui, que é nas escolas, e tem oficinas na Freedom, no espaço da Freedom, aos sábados, todo primeiro sábado do mês, ao longo de 8 meses, né, que é de execução do projeto. Todo primeiro sábado tem a oficina. Esse primeiro sábado foi a oficina com Saulinho, a linguagem do blues na guitarra, e a session, né, que é a sessão de música que tem na Freedom, quem conhece sabe, né, foi com a Ferraro Trio. Mês que vem a gente vai ter a oficina com Paulinho Groove, Paulo Antônio, sobre baixo, contrabaixo, e a banda do dia vai ser a Máquina Blues. E lá no Ponto de Cultura a gente está com o Corredor Contracultural, que é um corredor de artes visuais, no espaço da Freedom. Tem o Cine, né? O Cine Locals, né? Eu ia fazer uma piada, não, deixa passar. Não tem tempo, né, para piada. Aí, Cine Locals, que é um cine alternativo, onde a gente monta o espaço da Freedom para exibição de filmes e curtas e com um debate depois dos filmes, né, da execução. E estou esquecendo alguma coisa? Não, né? É isso, né? Pronto, é isso, pessoal. Agradecer a presença de todos e todas aqui, agradecer essa galera aqui, a professora Cris também, Tereza, né? E a gente vai apresentar mais uma música. É isso aí, valeu! Vou vivendo assim como sou. Essa é minha vida, eu sou o que sou. Já caminhei por estradas de espinhos, e foi assim que sobrevivi.
passado, baby. Lições ensinadas pela vida. O céu e o inferno eu já vivi, já vivi. Já fui anjo, já fui demônio. Peço licença para mais uma dose. Já não me contenta a overdose, não, 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 não. Nada mais me assusta no caminho dessa vida. Sou andarilho convicto, a estrada é meu destino. Meu destino. Oh. Yeah. O céu e o inferno eu já vivi, já vivi. Já fui anjo, já fui demônio. Peço licença para mais uma dose. Já não me contenta a overdose, não, 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 não. Nada mais me assusta no caminho da vida, baby. Sou andarilho convicto. E a estrada é meu destino. É destino. Se for com falta de mais um. Fique pra ouvir mais um. Vem ouvir mais um.
Obrigado aí, todos.